Glória a Deus, porque Deus tem nos dado ânimo no meio da jornada. O inimigo faz de tudo para a gente parar no meio do caminho, mas a gente não para, só de ruim. A gente não para. Nós estamos estudando um livro maravilhoso e um capítulo excepcional. Qual é? Mateus capítulo 22. E eu parei na última vez, se eu não me engano, no versículo 3. Agora nós vamos para o 4. Mateus capítulo 22. Como nós estamos estudando parte por parte, nós vamos ler apenas a parte que nós vamos estudar hoje. Uma pregação mais expositiva, ela exige mais tempo. E esse texto já estava, acho que há alguns anos, sendo estudado por mim. E eu creio que vai ajudar vocês a compreender melhor as Escrituras, o tempo que estamos vivendo. Vai ajudar vocês a compreender também a forma como nós devemos agir nesse mundo e compreender o que Jesus queria dizer com cada palavra dessa parábola, que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo neste tempo. Mateus capítulo 22, vamos ler do verso 1 em diante. Quando chegar no final da parte que eu vou explicar, eu paro, tá bom? Vamos ler juntos. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos, tudo está preparado, venham para o banquete de casamento. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que tenho, junto com os meus irmãos, de estudar a Tua Santa Palavra, de estudar exatamente o que o Senhor disse. E eu peço ao Senhor que a clareza das Sagradas Escrituras, do Teu Evangelho, venha abrir nossa mente e nos dar discernimento como nós devemos agir neste tempo. Nos ajuda, Senhor Deus, a não só compreender, mas a praticar cada palavra que ouvirmos, que seja a Tua voz falando aos nossos corações nesse momento. Eu quero desaparecer debaixo do Teu manto, eu quero desaparecer debaixo do poder do sangue carmesim de Jesus, que purifica de todo pecado, e pedir que a Tua voz, Espírito Santo de Cristo Jesus, seja notória em nosso meio. Somos alvos da Tua graça, somos, ó Senhor Deus, sustentados pela Tua palavra, pela Tua voz. Somos, ó Deus, limpos pelo poder da Tua palavra, como o Senhor disse ao apóstolo Pedro. Que o Senhor nos ajude a compreender Tua palavra e, ó Deus, a sermos transformados por ela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, ontem eu terminei a mensagem às umas 4 horas da manhã, aí deu mandar para o meu zap, para depois mandar para o tablet, acabei mandando para o grupo da igreja. Quem leu a mensagem já descobriu, foi tudo, né? Já estudou tudo, né? Não viu? Então estava dormindo, mas, Quem viu a mensagem? Viu, né, Dan? Aí a Michelle ficou preocupada. Os irmãos vão saber a mensagem. Que bom, né? Que bom. Agora vai entrar mais a mente mais ainda, né, Nazareno? Tu viu que o pastor mandou? Você já orou nela? Vamos. Na mensagem passada eu lhes ensinei
sobre a paciência de Deus. Quem lembra? Né? Que Deus tem muita paciência. Deus tinha muita paciência com o povo judeu. E a prova de que Deus tinha paciência é que ele enviou os seus profetas do Antigo Testamento para ensinar a vontade dele para o povo judeu. Pelo que percebemos, esse primeiro chamado, essa primeira comissão dada pelo rei nesta parábola, foi específica para o povo judeu de uma forma geral. Não era para uma pessoa, um rei, era para todo o povo. Quando o profeta falava, ele falava para toda a nação, ele falava para as lideranças e para que aquela liderança fosse diluída, fosse transmitida para todo o povo. A reação do povo, a reação das pessoas, até no tempo de Jesus, foi bem grotesca e rebelde. A Bíblia diz aqui que quando o rei convidou as pessoas para ir para essa festa de casamento, qual foi a primeira reação? Eles não quiseram ir. Então, os mestres da lei, os príncipes do sacerdote, estavam agindo da mesma forma que as lideranças e reis do Antigo Testamento. Eles viviam apenas pelo capricho, pela vontade. Não quero ir. Jesus estava mostrando uma coisa importante aqui do Antigo Testamento, que nós precisamos prestar atenção. O povo não fazia a vontade de Deus porque não queria. Você percebe que não tem a mão do diabo, não tem lideranças que enganaram, não tem nada a ver isso. Eles faziam o que faziam com os pecados de idolatria, seguindo outros deuses, traindo Deus, adulterando contra Deus, porque queriam, fazia parte das vontades deles. Hoje iremos ver que Deus, em sua paciência, ele dá uma segunda chance para que o seu povo veja seu erro, aceite o convite do rei para esse banquete. Porque, como nós lemos aqui, o rei envia uma segunda comissão para reconvidar as pessoas que já tinham sido convidadas. As ilustrações no Novo Testamento, as ilustrações de Jesus, elas mostram sempre uma urgência em recebermos o reino de Deus e o chamado de Deus. E isso é interessante. A urgência, grave essa palavra. Quando Deus fala, ele tem urgência. Vamos observar algumas dessas palavras que a gente vê no Novo Testamento, até para você entender por que está escrito isso aqui em Mateus 22. Não desmarque Mateus 22 não. Veja lá sua Bíblia em Marcos capítulo 3, versículo 10. Marcos 3, 10. O João Batista, quando ele percebe que Jesus está na área, né? A verdade é essa. Quando ele percebe que Jesus está na área, quando ele percebe que vai começar o tempo de Jesus e que está acabando a era profética, porque o último profeta foi João Batista, e ele sabe que ele é o último. Jesus disse que não havia nenhum homem maior, tão digno como o João Batista. Olha só. E aí, o João Batista aqui em Mateus 3,10 diz assim, o machado já está posto à raiz das árvores. Está escrito assim? E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançado ao fogo. Mateus 3,10. Acharam? Eu falei Marcos, foi? Mateus 3,10, desculpa. Deixa eu aumentar esse M aqui para mim. Mateus 3,10, acharam aí? É isso mesmo? Vamos ler juntos então. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Quando o João está falando de lançada ao fogo, está falando lançada ao fogo do inferno. Ele não é fogo do Espírito aqui, viu? É o fogo do inferno. João Batista mostra que há uma urgência no que está acontecendo naquele tempo. E quando Jesus entra em cena,
Era como se dissesse assim, ó, o que a gente quer, o que Jesus, o que vocês aí que é do campo aí, né? O que essa expressão quer dizer? Rapaz, o machado já está na raiz da árvore. O que isso quer dizer? Hã? Quando você está na raiz da árvore, você já cortou, ela já está morta. Ele vai cortar o mal Pela raiz. pela raiz. Ele vai cortar o mal pela raiz. Vocês estão entendendo? Quer dizer, já começou. Jesus está dando continuidade. Olha só. Não teve uma primeira comissão que veio, que foi os profetas? Jesus está dando continuidade. Há uma urgência. Ele diz assim, ó, cara, presta atenção. Ele não está pensando se vai cortar. Ele já botou o machado na raiz. Então ele vai cortar no miolo, lá, no mal mesmo. Um outro versículo que mostra isso é Mateus 21. Mateus 21, versículo 28 em diante, olha o que diz. Essas ilustrações vão ajudar a gente a compreender a questão da urgência. Mateus 21, 28. Acharam? Diz assim, o que acham? É isso aí? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chamou o outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 faz a vontade do pai? O primeiro? Claro, o primeiro. Essa expressão vinha, o que a vinha produz? Uvas. Se a colheita de uvas não for feita no dia certo, o que acontece? Ela apodrece. Apodrece. Por quê, irmãos? A uva dá em lugar quente ou em lugar frio? Frio. E o frio passa. E quando o frio passa, o que acontece? Ela estraga. E aqui, Jesus está dizendo assim, ó, olha, eu chamei um filho, o filho disse que não ia. O filho disse que não ia, mas acabou indo. Acabou indo. Eu chamei o outro, ele disse que ia, mas não foi. Aí ele perguntou, qual faz a vontade de Deus? Há uma urgência de uma colheita, e ele está mostrando assim, ó, o Senhor está atrás de homens e mulheres que tenham atitude, não precisa falar muito, mas que faça, amém? Tem gente que fala demais, né? Que nem esse segundo filho aqui, falou demais, eu vou sim, Senhor, né? Mostra um respeito, né? Sim, Senhor, mas não foi, não faz a vontade. Quer dizer, ele está mostrando o seguinte: vocês, fariseus, vocês falam muito, mas não fazem. Tem gente que nem fala e faz. E faz. E o Senhor, Ele vai usar quem? Nessa vinha, nessa colheita, que pode estragar. Ele vai usar os filhos que vão. Os filhos que fazem a vontade do Pai. Diga para o seu irmão, você é daqueles que fazem a vontade do Pai? Pergunte para ele. Você é daqueles que fazem a vontade do Pai? Que obedece? Não precisa nem falar muito, irmão, basta apenas ir, amém? Porque há uma colheita a ser feita neste tempo, em nossa geração. Lá em Mateus capítulo 13, volte aí algumas páginas, Mateus capítulo 13, versículo 24. A história de um homem que tinha um campo. Mateus 13, 24, olha o que diz, Jesus lhes contou outra parábola, dizendo, vamos ler juntos? O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Lá no versículo 30 agora, o 30. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, amarrem os feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu
celeiro. Oh, glória a Deus. Ele plantou uma boa semente no seu campo e a semente cresceu junto com um joio. Acho que vocês viram aquele vídeo que fizeram, foi muito bem feito aquele vídeo que fizeram, a semelhança do joio e do trigo. Lembra desse vídeo? São muito parecidos. Só que quando você amassa o trigo, o que é que tem nele? O trigo tem trigo, é duro, tem a semente, tem o cereal ali dentro, o trigo. Mas quando você pega, você amassa ali o joio, o que é que acontece? Vira pó. Vira pó. É vazio. É igualzinho. Se você olhar para os dois, você diz assim, ó, é igualzinho. Mas um é vazio e o outro tem conteúdo dentro dele. Né? O outro tem a semente. Parece crente, mas é igual o Denorex, né? Parece, mas não é. Né? Parece, mas não é. O dono do campo, ele quer uma colheita especial. Ele mostrando, quando Jesus conta essa parábola, ele está falando dos anjos que vai fazer essa colheita. É os anjos que vão separar o joio do trigo. Não é o Ronaldo, não. São os anjos que vai fazer essa separação entre aqueles que são de Deus, que praticam a palavra, que têm o Espírito Santo, e os que não têm. E a nossa tarefa é estar nessa colheita. A nossa tarefa é ser coparticipante desta colheita. O Paulo diz, é um regando, outro plantando, outro colhendo, é uma urgência. As pessoas se convertiam na igreja primitiva entendendo que há uma urgência para essa colheita, amém? Nós precisamos ter essa mentalidade, dessa urgência. Nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando com esta urgência. Um outro versículo de Mateus capítulo 13 também, lá no versículo 47, veja o que diz. 47. O reino dos céus é ainda como o quê? Uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Versículo 48. Quando está cheia, os pescadores puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Quem é que vai fazer essa separação? Os líderes de grupo pequeno? Não, são os anjos de Deus que vão fazer essa separação. Entendeu? Só que é o seguinte, mostra que essa rede é o evangelho do reino. Esta rede é o evangelho que é lançado para todas as pessoas. E como diz aí, essa rede vai trazer só servo de Deus? Não, vai trazer bons e ruins. Mas quem faz essa separação é o Senhor. Amém? São os anjos. O Senhor é que conhece cada um, suas motivações, seus pensamentos, sabe o porquê dessas pessoas estarem infiltradas dentro das igrejas. O Senhor sabe. Então, mostra aqui que há uma urgência em separar. O reino dos céus é como uma grande pescaria que é lançada sobre as pessoas. E que haverá uma separação em cestos bons para o Senhor. E os que são ruins, é lançado fora. Gente, eu fui ali naquela, atrás, esqueci o nome, ali no Mercado dos Peixes, no Mucuripe, vende camarão, né? Aí a gente foi ali com um pastor, amigo meu, cedinho da manhã, chega os caras com aqueles barcos, e aí eu achei uma tremenda falta de consideração, porque uma multidão ali esperando, e aí os caras já vêm montando os cestos assim para os restaurantes. O melhor vai para os restaurantes, aí a rebaba fica para aquela multidão que está lá para comprar, e o povo tem dinheiro para comprar, né? Mas fica só mesmo assim, aquele camarão mais bonito, aquele peixão espada, vai tudo para o restaurante. Está tudo certinho. As caixas grandes assim, ó, no gelo, já, tudo para ir para o restaurante. E aí, chega um momento lá de eles fazer a separação. É desse jeito aqui que a gente está vendo aqui. Eles pegam o que é de menino, pegando peixe ruim, né? Porque no mar não tem só peixe bom.
Tem peixe ruim que não se come. Aí os meninos se divertem, pega aqueles peixes, o bicho mexendo na mão, aquele negócio, né? Mas é jogado fora. Peixe que foi ferido, maltratado com a rede, é jogado fora. Sabe? E olha a ilustração que o Senhor Jesus usou. Que se eu não tiver em condições, se eu não tiver em condições de servi-lo, sabe? Eu vou ser lançado fora. Se eu não condizer com a pescaria dele, com o evangelho dele, eu vou ser lançado fora. Olha lá. Agora Marcos de verdade agora. Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos 1, 14, olha o que diz sobre essa urgência. Marcos 1, 14 diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia proclamando o quê? As boas novas do reino de Deus, né? E no versículo 15 diz assim, ó, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Olha só, gente, para mim esse versículo aí é o versículo chave de hoje. Quando que começou a pregar o reino de Deus? Quando João foi preso. Porque Jesus sabia que depois que João fosse preso, de lá ele não ia sair mais, só ia sair morto, com a cabeça cortada. Pode prestar atenção que a forma melhor de calar a voz de um profeta de Deus é cortando a cabeça, né? Fizeram isso com Paulo, fizeram isso com João Batista. E aí Jesus compreendia que a era profética havia se encerrado. A era do Antigo Testamento, porque João Batista é a pessoa que faz o link entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mostrando que toda a mensagem profética do Antigo Testamento só apontava para uma pessoa, para a pessoa de Jesus. E aí Jesus diz assim no versículo 15, o tempo é chegado. É como dizer assim, ó, começou o jogo, zero relógio, a era da graça começou, agora é o momento. O reino de Deus vai ser proclamado. Digam para as pessoas que ele está próximo. E quando ele está dizendo que está próximo, não é que está vindo, está dizendo assim, ó, cheguei. Eu cheguei. O reino de Deus está diante dos olhos dos judeus. Os judeus estão esperando o Messias trazer o reino dele. Jesus está dizendo assim, ó, o reino de Deus estava lá diante dos olhos deles. Ele veio para o que é dos seus, mas os seus não receberam. E qual era a mensagem de Jesus em trazer esse reino, logo após a prisão do João Batista? Mostrar que essas pessoas só iam conseguir entrar nesse reino se arrependessem, crescem na boa nova do Evangelho de Jesus. Tinha uma porta de entrada nesse reino. Era arrepender-se e crer. Como você está entendendo? Amém? Jesus é a pessoa que inicia a segunda comissão que vai convidar os judeus para um momento muito especial no casamento que é dele, do rei que é seu pai. Há um convite de Deus para as pessoas. Jesus dizia, o reino de Deus está próximo de vós, lá em Lucas 10, 11. O reino de Deus está próximo de vós. Quando ele dizia está próximo de vocês, é que ele está diante dos seus olhos. Ele estava mostrando que o reino de Deus estava nele, diante dos olhos dos judeus, como nunca havia estado na história do judaísmo. O convite de Jesus, em sua ilustração em Mateus 22, 4, que o livro, a carta que nós estamos, o capítulo que nós estamos lendo, mostra um banquete do qual o rei não está chamando o povo para uma guerra. O rei não está chamando o povo para o deserto. O rei não está chamando o povo para o jejum. O rei está convidando o povo para um banquete real. Olha a honra, olha o privilégio. É um privilégio para poucos. Imagina só, está lá, hoje é o rei Charles, né? Na Inglaterra, né? Rei Charles. E aí ele quer chamar alguém para jantar com ele.
ou para um casamento que vai ter. Você acha que todo mundo do povo vai para esse casamento? Hein? Entra lá naquela igreja lá de Westminster, né? Onde eles fazem os casamentos dos reis, né? Você acha que é todo mundo que entra lá? Não. Entenda isso. A monarquia funciona no outro patamar. E aqui o rei está dizendo assim, ó, eu estou chamando o povo para ir como convidado especial para esse casamento. E o povo não quer. O povo diz não. E esse convite está sendo dado ao povo de uma forma muito amistosa, de uma forma muito pacífica, de uma forma muito bondosa, de uma generosidade imensa com o povo, porque na verdade o povo não merece. O povo não merece estar num casamento real. A reação má dos convidados nem condiz com o convite tão bom do rei. Então, vamos entender, em resumo, tudo o que eu acabei de falar. A primeira comissão que foi enviada aos convidados foram a dos profetas. E os que os convidados disseram? Nós não vamos. Eles agiram com capricho e rebeldia, como diz no versículo 3 do capítulo 22 de Mateus. E há uma segunda comissão que é iniciada através de Jesus. E essa segunda comissão começa a era da graça. E diz aqui que, lê de novo o versículo 4, diz que eles não deram atenção, é isso? Capítulo 22, versículo 4 de Mateus. Diz assim, ó. Versículo 5, na verdade, versículo 5. Eles não deram atenção e saíram. Tem assim na sua Bíblia? A reação foi outra já. Está escrito assim na sua Bíblia? Veja aí, confere aí, por favor. Né? Eles não deram atenção e saíram. Ignoraram o convite. Os servos, ignoraram a urgência do convite do rei, não deram a mínima atenção. Você nunca viu isso, né? Você nunca viu isso, já viu? Grave isso no seu coração, por favor. A era de Jesus é chamada de a era da graça. A primeira é a era da lei. O Antigo Testamento é a era da lei. Agora é a era da graça. Essa era será marcada por pessoas, presta atenção, que rejeitam o evangelho do reino. A impressão que a gente tem na cabeça é que eu estou dando uma coisa boa para o povo. Vai todo mundo querer. Só que não. O evangelho do reino e aqueles que anunciam o evangelho, eles precisam estar cientes disso, que a marca do evangelho, da graça de Jesus, é marcado pela rejeição. Vocês estão entendendo? Quando você vê um monte de gente, entendendo para Deus, aceitando, tal, tem doutrina de prosperidade no meio, pode prestar atenção, tem facilidades, tem falsa doutrina, alguma verdade não está sendo dita, e para nós é muito, para nós cristãos daqui da Vinde, é muito complexo, porque a gente tem que estudar muito para falar sempre a verdade, mesmo que doa nos nossos pinhaços. Sempre dói, né? E essa era vai ser marcada por rejeição. E como diz aqui, eles não vão dar atenção.
Tem assim na sua Bíblia, não é? Tal ato de rejeição é um insulto a Deus e à urgência do convite. Jesus já havia mostrado que tal rejeição era notória já no seu tempo. Na hora que ele falava, lá em Mateus 21, 42, ele se chama de pedra angular. E ele diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram. Olha só, ele não diz que os edificadores, os trabalhadores que iam estar lá, que ele está falando daquelas pessoas, dos judeus, ele não diz que eles iam colaborar com o reino, não diz que eles iam colaborar com Cristo, não, diz assim que eles iam rejeitar a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra que sustenta todas as coisas. Então, o próprio Cristo já inicia seu ministério enfrentando rejeição. O apóstolo Paulo mostra o porquê das pessoas rejeitarem a mensagem da urgência do reino de Deus, lá em Romanos 1:25, veja comigo, Romanos 1:25. O Paulo responde, por que essas pessoas rejeitaram, por que as pessoas até hoje rejeitam a Cristo, a mensagem de Jesus? Isso aqui, para quem é inteligente, vai ser Romanos 1:25. Para quem é inteligente, vai entender como é que as coisas do reino funcionam. Olha o que diz Romanos 1:25. Trocaram a vontade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram as coisas e aos seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por que é que as pessoas rejeitam? Porque elas amam as coisas. Por que é que elas rejeitam? Porque elas amam os outros, não o Criador. Ama a criatura e não o Criador. Por que é que eles rejeitam? Porque preferem a mentira do que a verdade. Eles amam, eles trocam, eles fazem questão de trocar. Quando a gente vê a gente quando liga o jornal hoje, a gente vê como a mídia funciona hoje. Ela ganha em cima da mentira. A gente vê a coisa descarada hoje, diante dos jornais, as pessoas mentindo como se fosse verdade. Veja como foi a reação do primeiro mártir da igreja. Quem foi o primeiro mártir da igreja? Estevão, lá em Atos capítulo 7. O Estevão, antes de morrer, ele pregou para os seus executores. O Estevão, antes de morrer, ele fez um aparato de toda a história do judaísmo até chegar em Jesus, uma mensagem enorme. Atos 7, 56. E aí, antes dele morrer, ele diz isso aqui, lá no versículo 56, ele diz assim, vamos ler juntos? Vejo os céus abertos. Acharam, irmãos? Vamos ler juntos, então. Vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Olha só. Ele viu Jesus à direita de Deus. E olha o nível de rejeição da liderança judaica no versículo 57. Mas eles fizeram o quê? Tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. E aí ali começaram a apedrejá-lo. Hein? Imagina a cena. Está aqui o Nóbrega dizendo, eu estou vendo o Senhor, e os caras, um monte fazendo isso para não escutarem. Por quê que eles fizeram isso? Era um bando de criança idiota? Sim, também eram. Por quê? Porque muitos dos que estavam ali tinham mandado matar Jesus. E eles sabiam que não tinham achado o corpo de Jesus. E quando Estevão diz, estou vendo o Senhor à direita de Deus Pai, olha, eu me arrepio todo. Os caras deviam dizer, cala a boca dele, que senão, se isso se espalhar, a gente tá frito, porque a gente mandou matar ele, Jesus.
Cala a boca dele. Vocês estão entendendo? Por que que certos cachorros mordem as pessoas? Por medo. Era isso por que eles mataram Estevão? Por medo. O cara está vendo Jesus sentado à direita de Deus. Se a gente deixar ele continuar orando aí, é arriscado ele vir lá de cima e resolver a parada por ele aqui. Vamos calar a boca dele. Joga a pedra nele. Quantos estão entendendo? Olha o nível de rejeição. O Estevão experimentou o ápice da rejeição que um pregador, testemunha de Jesus, pode passar. O que essas histórias bíblicas que eu acabei de contar mostram é que as pessoas que irão rejeitar os convites de Deus irão fazer isso porque preferem acreditar na mentira de que não irão ter que prestar contas com seu Criador. Preferem acreditar que a vida é isso aqui, é só isso aqui. Elas amam mais as suas vidas, as coisas materiais, do que a Deus. Elas nem amam a Deus, porque quando eu amo as coisas materiais e o mundo, o amor do Pai não está em mim. Eles acham que não precisam de Deus. É uma coisa que eu tenho orado nesses dias. Eu estava vendo o documentário do Mussum, né? Mussum, lembra do Cacildes? Né? Mussum. Aí mostrando como é que era o Rio de Janeiro. Gente, o Rio de Janeiro era pior do que Fortaleza. Pobres, muito pobre, a favela pior do que é hoje. A favela de hoje lá é coisa chique, na frente do que era antes, sabe? É aquele negócio de cacimba, aquele negócio de quase interior, no tempo que o Mussum nasceu, em preto e branco, negócio assim, meu Deus do céu. Então, hoje, presta atenção, hoje, nós temos muito em relação ao povo de 70 anos atrás, entendeu? Nós temos muito. Hoje as filhas, tem uma televisão na sala, estou no quarto. Então, eu pago o Uber. Gente, naquele tempo o pobre não mandava nem sabia nem o cheiro do táxi. Estão entendendo? Sabia nem o cheiro do táxi. A gente anda de Uber. Tendo raiva às vezes, mas a gente anda. Né? Com os Ubers endemoniados aí, mas a gente anda. Estão entendendo? Então, nós estamos vivendo um tempo de muita prosperidade. E quando a gente vai vivendo prosperidade, presta atenção, a gente tem a tendência de amar as coisas e tirar o amor por Deus. Quantos estão entendendo? Então, isso aqui eu acho que é o eixo dessa segunda comissão. Por que essas pessoas rejeitam? Porque eles estão amando mais as coisas, amam mais a mentira, amam mais os seres criados do que o próprio Criador. A era da graça se inicia em Jesus, com os 12 apóstolos, com os 70 que foram feitos discípulos, com aqueles 500 que foram multiplicados desses 70. E chega até o apóstolo Paulo e os filhos na fé desses primeiros apóstolos. Então, essas pessoas deram início, deram o estopim desta era da graça, desta segunda comissão. E nós vamos chamar esse grupo aqui, desses discípulos, seguidores de Jesus, da igreja primitiva, dessa segunda comissão. É a segunda comissão que anuncia para as pessoas que há um banquete. E nós, o que é que somos disso? Nós somos frutos desta comissão. Amém? Somos fruto dessa comissão. Alguém pode dizer assim, não, vai ter uma terceira comissão? Não, só tem duas, a do antigo e do novo. Só tem duas. E nós somos, como diz assim, os últimos dessa comissão que estamos pregando. Como eu ensinei antes, o convite para o banquete tem um clamor de urgência. Uma vinha que pode ser perdida se não for colhida com urgência. Peixes que podem apodrecer se não forem separados dos peixes ruins.
Uma colheita que precisa ser limpa e separada do joio para não se perder toda. Há uma árvore que já está para ser cortada. Há algo urgente para acontecer. E a minha preocupação é, se era urgente na época de Jesus, imagina hoje. Se era urgente na época de Jesus, imagine hoje. Aqui em Mateus capítulo 22, Jesus mostra mais uma vez a urgência que cada pessoa deve dar ao convite para o banquete do Filho do Rei. Versículo 4 diz assim, ó: digam aos que foram convidados, que eu já preparei o meu banquete. O que você entende disso aí? Hã? O que você entende disso aí? Já preparei o meu banquete. A mesa está pronta. A comida já está em cima da mesa. Está vendo a urgência? Hã? Gente, se Deus for nervoso, que nem a Michele, porque a Michele tira da panela quente e está dizendo, tá pronto já, sentem aqui. Fervendo o negócio, fervendo. Entendeu? Aí quando os meninos dizem assim, ó, vamos já, e passa 1 minuto, 2, aí ela já fica nervosa, porque ela quer que coma ali quente, o negócio fervendo ali. Entendeu? Aí eu fiquei pensando assim, rapaz, e Deus? E Deus? Porque quando Ele manda, presta atenção aqui, querida igreja, quando Ele manda, o banquete já estava na mesa. Os caras tinham que ir pelo caminho, anunciando ainda. A carne já está na mesa. E olha o que ele diz aqui, ó: meus bois, o novilho gordo, foram abatidos, tudo já está preparado. Foram mortos os bois, os novilhos gordos, os bois, os touros novos, gordos, cevados, foram abatidos. A mesa já está posta, com muita comida sobre ela. E por que tinha que ser urgente a ida das pessoas? Por que tinha que ser urgente? Gente, não tinha freezer naquele tempo não. Não tinha freezer não. O que ia acontecer? Ia tudo apodrecer. Ia tudo apodrecer. Os animais eram abatidos, assados e já consumidos no decorrer do banquete do Filho do Rei. Era urgente. Se a mensagem era urgente no tempo de Jesus, quanto mais hoje. Tem uma coisa que o texto não diz, mas que eu vou dizer para você, porque já está nas entrelinhas. Eu não costumo dizer o que a Bíblia não diz, mas está no meio das letras. E você vai ver isso aí. Aqueles convidados, eles não foram às bodas do casamento do Filho do Rei para não dar honra e respeito ao noivo. Eles odiavam o noivo. Jesus mostrou isso. Eles rejeitam a pedra angular. Eles queriam ser honrados, mas não queriam honrar quem merece toda a honra e toda a glória. Está aí nessas entrelinhas. É um povo que quer, eu quero que Deus me honre. Deus ouviu minha oração. É tudo eu. O Paulo entendeu o chamado para esse banquete. Ele diz assim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quantos estão entendendo? Então, queridos, o que eu já vi isso nas igrejas que eu pastoreei. O que a igreja vai me dar um bujão de gás se eu for? Está entendendo as coisas erradas? Está achando que Deus vai trazer? Gente,
está entendendo errado. Ser convidado já é a maior honra. Vocês estão entendendo? Ser convidado é a maior honra. No casamento não é o convidado que ganha presente, é o noivo. Aí a gente, eu vou, se me der presente. Você está entendendo? Você está com as bolas trocadas. Está invertida as polaridades do seu cérebro. Não é assim. Não é assim. Eles queriam ser honrados, eles não queriam honrar a quem merece toda a honra. Eu e você precisamos crer que o convite de Cristo, do noivo, do rei, é verdadeiro. O convite é sério, o convite é urgente. Ele revela uma preocupação de Deus com as nossas vidas. Ele deseja saciar as nossas vidas através de seu Filho. Jesus dizia assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Qual é a mentalidade das pessoas que rejeitam a Cristo? Não, eu quero saciar minha fome, eu quero saciar minha sede, eu quero, como eu disse ontem, eu quero ser meu Deus que resolve os meus problemas. Não, é a maior insanidade humana, é viver sem o Cristo, é negar a Cristo, é rejeitar o Cristo. Aí é o fatal, como diz assim, é o game over, é o pecado contra o Espírito Santo, rejeitar a salvação de Jesus. Quando você rejeita o próprio Cristo, aí eu vou até usar uma expressão mudando, não tem diabo no mundo que te salve. Nada. Nada. Como que você age contra o Criador, contra o teu Criador, rejeita o Criador? Não, como é que você diz um negócio desse? Os caras rejeitaram Cristo, Jesus disse assim, disse na cara dele: ai de vós, religiosos, mestres da lei, fariseus. Vocês proíbem das pessoas irem, vocês impedem das pessoas entrarem no reino de Deus, sendo que vocês não vão. Olha Jesus dizendo. Jesus estava garantindo, vocês não vão, vocês não entram. No meu reino não. Por quê? Porque rejeitaram. Por quê? Porque não assumiam que Jesus era o Messias. Aquele que honrar Jesus será saciado por ele, porque ele é o pão da vida. Aquele que crê em Jesus, que se arrepender dos seus pecados, será saciado por ele, porque ele é o pão da vida. Em João 6,36, veja aí, João 6,36, veja na sua Bíblia. O 6,35, acho que é o que eu li, né? Jesus é o pão da vida, né? João 6,35, não é isso? Depois dele dizer que ele é o pão da vida, e que quem vai a ele não terá fome nem terá sede, no versículo 36 Jesus diz assim, mas, como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creram. É o que ele diz, o reino de Deus está diante de vós, e mesmo assim, vocês não creram. Jesus mostra como o ser humano é insano em sua forma de pensar diante das coisas que Deus quer para ele. Ele está vendo diante dele, com os olhos dele, mas mesmo assim ele não crê. Porque prefere a mentira do que a verdade. Ama mais as coisas do que as criaturas do que o Criador. O que você deve fazer quando Deus te chamar de uma forma tão urgente? Dê um cutucado no seu irmão que está do seu lado e diga assim, tem coisas que você tem que fazer quando Deus te chamar. E Ele vai te chamar com urgência. Amém? Ele não chama, o Senhor não fica esperando não, sabia, gente? Eu achava que Deus esperava. Eu achava que Deus era igual minha mãe. Minha mãe dizia assim, meu filho,
Vem tomar banho. Espera aí, mãe, que eu vou já. E tome hora. Lembra quando a gente é criança faz isso, né? Tome hora. Dá 7 horas da noite, 8, 9, 10 horas da noite a gente dormir. Ainda queria dormir imundo. Eu achava que Deus era assim. Quando Deus chama, presta atenção, Ele chama com urgência. Deus, quando chamou o profeta para ir para Nínive, quem foi? Jonas. Aí disse para ele: levanta-te, acaba estar deitado, dormindo, preguiçoso, baiano, e vai à cidade de Nínive e prega contra ela. O Jonas achou que tinha todo o tempo do mundo. Eu vou ali dar uma volta, vou lá para Jope, conhecer outra cidade, conhecer outros lugares, né? Talvez Deus até esqueça de mim. Deus esqueceu? Você sabe o resto da história, né? Por que Deus fez o que fez com Jonas? Por causa da urgência. Diga para o seu irmão, o negócio é sério, é urgente. Quando Deus chamar você de forma urgente, preste atenção. Você tem que entender que o convite é de graça. Você não tem que pagar nada. Tem gente que parece que quer pagar as coisas. É de graça. Não tem ingresso. Você e eu não merecemos, preste atenção, bote isso na sua cabeça. Você e eu não merecemos o chamado para fazer a vontade de Deus. É um privilégio que Deus está nos dando com a sua graça. Amém? É um privilégio. Nós não merecemos. Aí assim, tá, eu fui chamado. Aí parece que a gente ganhou na loto, né? Eu orei muito, busquei. Parece que foi um negócio conquistado. Todas as pessoas que são chamadas por Deus sabem, têm essa ciência. Eu estou aqui, mas eu não mereço estar aqui. Eu estou cumprindo o chamado, não é porque eu mereço, é porque o chamado é urgente. Nós precisamos aceitar o convite e obedecer, pois somos criaturas e o Rei é o nosso Criador. Viver separado do Criador é uma autodestruição. Viver sem fazer a vontade de Deus é pensar em se autodestruir. Imagine só, Jonas foi chamado por Deus, profeta de Deus. Imagine só o Jonas dentro da barriga do peixe. Prefiro morrer do que fazer a vontade de Deus. O que ia acontecer? Oxi, era ligeiro. Se ele rejeitasse o chamado, ele ia ser morto. Todos os que rejeitam a vontade de Deus se autodestroem. Já viu aqueles caras xiita que pegam umas bombas, bota no corpo e se explode? É o crente que diz que é crente e que não faz a vontade de Deus. É um xiita terrorista. Ele se autodestrói. Se o convite é urgente, então não podemos ficar adiando como se Deus tivesse a obrigação de aturar a nossa rejeição ao seu chamado. Honre o convite que Deus te faz, porque ele, segundo o que diz aqui, não dura. O convite não dura. A gente às vezes acha, né, Nazaré? Eu estou pregando. Aí fulano só rejeitando. Game over, irmão. Pula para outra etapa. Game over. Entendeu? É assim.
Deixa que outra pessoa agora cumpra a tarefa. Você já cumpriu a sua. Ontem, quando terminamos a roda de salvação, a primeira sensação que veio na minha alma foi: dessas almas, foi para quem eu falei? Você, não foi? Dessas almas, minhas mãos estão limpas. Eles nunca vão poder dizer assim, ó, tá, eu estou indo ao inferno, eu nunca ouvi a mensagem. O quê? Mas claro do que aquilo não tinha. Não tinha. Né? Não tinha. E preste atenção o que eu vou te dizer aqui, ó, sobre a paciência de Deus. Como eu já disse na vez passada, até a paciência de Deus acaba. O convite é para um casamento. Então, se é um casamento, tem hora para começar e hora para acabar. E preste atenção, não são os noivos que esperam os convidados, mas são os convidados que esperam o noivo para a cerimônia. Aqui está um bocado de gente fresquinha, dizendo assim, não, deixa ele lá, deixa ele esperando, deixa ele na mesa esperando, a gente que vai chegar por último lá, se a gente quiser ainda. Está entendendo? A tirada de onda que esse povo está fazendo com Deus, o nível de rejeição que estão fazendo com o seu Criador, estão entendendo? Não é à toa que Jesus pergunta assim, o que esse rei vai fazer? A gente vai ver nos próximos dias, o que esse rei vai fazer com esse povo. Deus quer saciar a fome da tua alma, através de seu Filho Jesus, porque Ele é o pão da vida. Você é um privilegiado em ser convidado e acaba sendo beneficiado, pois o próprio Cristo cuidará da tua vida. Quando você vai ao casamento do Filho, Ele, o próprio Filho, cuidará de você. Amém? Ele, o próprio Filho. Isso é uma abelha. Pronto. Morreu. Como é que Paulo diz? Nós precisamos estar revestidos do novo. O novo, do reino novo. É Cristo. É por isso que podemos estar na festa. É por isso que podemos estar no banquete, por causa do Adão novo, do novo Adão, que nos deu roupas novas. No velho Adão, a roupa era vergonhosa, feita de palmeira, era, né? Como era a planta lá que se cobriram Adão? Parreira, né? O nome do técnico, né? Parreira. Em Cristo não, nós somos revestidos do novo. Nós temos condições de entrar nesse banquete. Amém? Para a gente terminar, João capítulo 6, versículo 37. Mostra o que esse Cristo maravilhoso faz com as nossas vidas. João 6, 37. Acharam aí? Oh, glória a Deus. Espero que você guarde essa palavra no seu coração. Vamos ler juntos para a gente concluir. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, está assim na sua Bíblia, irmão. Por que é que o Senhor jamais vai te rejeitar? Porque você não o rejeitou. Por que o Senhor jamais vai te rejeitar? Porque você obedeceu o chamado do Senhor, aleluia. O Senhor não abandona os que são seus. E Ele diz, Ele vai vir a mim. Quem vai vir para o banquete? Aquele que vai vir para o banquete. Se vir a mim, se vir para o meu banquete, se vir para me honrar, se vir para me dar glória, se vir para me servir, eu jamais o rejeitarei. Amém. Glória. Jamais.
E olhe, só tem uma pessoa que pode dizer essa palavra, jamais, é Jesus, porque Ele tem o tempo na palma da mão. Amém? Que quando Ele diz jamais, é jamais. Quando Ele diz que vai me dar vida eterna, é vida eterna mesmo, porque Ele é a vida eterna. Você pode ter rejeitado Jesus no seu passado, mas se hoje você entender a mensagem desse convite, crer, se arrepender, você vai perceber que Ele não te rejeita. Amém? Não te rejeita. Há duas comissões, uma comissão da época profética e uma comissão da era da graça. Mas mesmo sendo da graça, ela tem limite. E o Senhor não suporta rejeição. Rejeição é um pecado absurdo para Deus. Estão entendendo? Rejeitar os homens de Deus que falam a verdade, as mulheres de Deus que anunciam a verdade, é o mesmo que tratar mal o próprio Cristo. Lembra que o Paulo caiu do cavalo por quê? Porque eles rejeitavam os servos do Senhor e maltratavam. Quando Jesus derrubou o Paulo do cavalo, disse: por que você está me perseguindo? O Paulo poderia ser questionador, que nem meu filho, mas não estou te perseguindo, estou perseguindo os teus discípulos. Mas o Paulo não era idiota, ele entendeu logo. Para bom entendedor, minha palavra basta. Ele já caiu chamando Jesus de Senhor. Aleluia. Vocês estão entendendo? Porque ele não era só Senhor do céu e da terra, era o Senhor de cada ovelha que Paulo mandou matar ou prender. E o Senhor não rejeita, o Senhor cuida, o Senhor protege. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. E se já houve situações na sua vida em que o Senhor te chamou e você rejeitou o convite do Senhor, hoje é dia de você se arrepender e crer. Hoje é dia de você dizer: Senhor Deus, eu quero dar atenção especial à aliança que eu tenho contigo, Senhor. Eu quero, Senhor Deus. Não consigo voltar ao passado, mas eu quero, Senhor Deus, viver uma nova vida contigo. Eu quero valorizar cada dia ao teu lado, Senhor. Eu quero obedecer ao teu chamado para a minha vida. Eu sei que o Senhor não me rejeita. Eu não quero rejeitá-lo, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu quero viver a tua vontade. E eu sei que no momento em que estou ouvindo esta mensagem, Senhor Deus, o Senhor quer que eu dê toda atenção a ela. Aqueles homens não deram atenção à tua voz. Aqueles homens não deram atenção à tua pessoa, Jesus. Aqueles homens rejeitaram a pedra angular. Aqueles homens crucificaram o nosso Salvador. Nós não queremos ser seguidores dos que rejeitam a Cristo. Nós somos seguidores daquele que morreu por nós, que nos amou primeiro. Nós somos os teus servos. Senhor Deus, me ajuda a caminhar, Deus, sem olhar para trás. Me ajuda a caminhar, Senhor Deus, sem olhar para os lados. Me ajuda a caminhar olhando só para Ti, colhendo aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Seja o dono de tudo. Seja o dono da minha história. Seja o dono do meu futuro. Seja o dono da minha vida. Seja o dono de tudo em mim. Seja o dono, Senhor. Exaltado seja o Senhor para todos sempre, a honra é tua, apenas servos somos nesta seara tão grande,
apenas servos. Cobre-me com teu sangue, Jesus. Envolve-me com tua graça, Senhor. Atrai-me para mais perto de ti, com as tuas cordas de amor. Oh, Jesus, tu és tudo para mim. Jesus, a razão do meu viver. Jesus, oh Jesus. Oh Senhor Deus, estamos vivendo uma geração que rejeita o Senhor todos os dias, Senhor. Dá-nos ânimo do teu Espírito. Não nos deixe, Senhor Deus, viver frustrados. Não nos deixe, Deus, viver tristes, abatidos. Não nos deixe, Senhor Deus, parar de anunciar o teu Evangelho, por causa das coisas ruins dessa geração. Se fizeram contigo, também vão fazer conosco. Mas nós estamos aqui, Senhor Deus, porque o chamado é urgente. Há ovelhas ainda neste lugar. Há ovelhas fora do aprisco ainda, Senhor Deus, em nossa família. Assim. E eu sei que o Senhor quer salvar. Eu sei que o Senhor quer agir através de nossas vidas. Eu sei que o Senhor está começando a converter as nossas vidas primeiro. Oh, Senhor, obrigado, porque o privilégio é grande. O privilégio é imenso, Senhor. Te servir, Senhor Deus, é algo que eu não mereço. Eu sei que o Senhor me chamou por causa da urgência. Eu sei que o Senhor tem chamado cada homem e cada mulher que está aqui por causa da urgência. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia.